locais e datas diferentes, mas com uma coisa em comum. Segundo testemunhas, os espíritos das 3 vítimas vão se comunicar com os vivos. Eles foram unidos pela mesma causa, que seria provar a imortalidade da alma, provar a continuidade da vida, né, conforme eles provaram através da psicografia. Os espíritos entram em contato com Chico Xavier, o maior médium brasileiro. A psicografia é a ponte que serve àqueles que estão do lado de lá, né, para que eles se comuniquem com aqueles que estão do lado de cá. Eles tiveram uma missão muito importante, porque quando os réus são absolvidos pela notícia que eles trazem, isso é uma missão interessante. Parece que alguns peritos, sem serem avisados de que o que estava a apurar era a validade da psicografia, atestaram a validade de determinados textos como promanando do punho da pessoa já falecida. Vai ficar para sempre nos anais da história mundial, não só do espiritualismo, como na parte jurídica. Porque a carta psicografada por Chico Xavier foi o primeiro documento admitido no tribunal do júri e que serviu de prova e que ocasionou a dissolução do acusado. Um dia vamos saber pedir desculpas por palavras e atitudes impensadas. Peço ao meu pai para que acredite em tudo por ninguém. Ele não procure culpar ninguém. Pedi a Deus que não me deixasse morrer sem esclarecer a verdade. Boa noite. Hoje você vai conhecer uma história em que a justiça se fez de forma incomum. Dentro da série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil, Linha Direta Justiça mostra 3 casos em que cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier, com mensagens das vítimas, foram aceitas como prova pela justiça. A partir daí, 3 acusados de assassinato ficaram livres da prisão. Sobre o destino dos réus, Chico Xavier disse: recebo as mensagens, mas se a justiça acata as cartas como provas, não foi a meu pedido. Chico Xavier vivia na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Ele morreu há 2 anos e psicografou mais de 450 livros, traduzidos em 15 idiomas. Chico Xavier é um dos maiores fenômenos paranormais do mundo. As cartas psicografadas por ele, que mudaram as decisões da justiça, ganharam as páginas de jornais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Chico atraía multidões em busca de contatos com os mortos. A venda dos livros publicados por ele sustentava asilos e orfanatos. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado. Antes de morrer, ele pediu para que não doassem seus órgãos e disse: dei minha vida para todos, para encarnados e desencarnados. Acho que tenho direito, na minha morte, de levar ao menos o meu corpo inteiro para mim. Chico Xavier morreu exatamente num dia em que o Brasil estava feliz e em paz. E realmente
foi quando o Brasil tornou-se pentacampeão. Ele ainda perguntou o resultado, não assistiu o jogo. Perguntou, ele tinha certeza que o Brasil iria ganhar. O Chico, através de seu trabalho de psicografia, ele é alvo de estudos científicos. O Chico, através de seu comportamento vivificado durante a sua trajetória terrena, ele sintetiza a filosofia espírita através de toda a sua atuação, entrega do seu trabalho imenso social. Essa pessoa passou metade ou mais da metade de sua vida dentro desta missão que está aí, ao alcance de cada um, para que a passagem dele por esta terra como exemplo de amor seja pelo menos um pequeno exemplo do que seja a presença de Deus. É engraçado, eu estou falando para vocês dele agora nesse momento e parece que eu tenho a sensação de que ele anda por aqui, sabe? É até estranho, as pessoas devem... Não sei como é que vão interpretar isso da minha parte. A história de Henrique Emanuel Gregóris. Pra que essa pressa, Henrique? Mãe, tem que passar na obra e depois trabalhar. Que arma é essa, filho? Todos meus amigos têm uma, mãe. Não se preocupe. Ah, não é uma coisa muito séria, filho. Mãe, seu filho sabe que faz. Não se preocupa. O espírito do teu pai já te sacou várias oportunidades. Você não abusa. Henrique, como quase todo jovem goiano, tem uma mania perigosa. Sempre anda armado. Preocupado com o roubo de material na obra da casa que está construindo, Henrique contrata um vigia. Eu sei. Fica de olho aí, hein? Aparentemente, ele era um cara que, eu encaro, eu topo tudo, tal, mas não era nada, não era de briga, não era nada. Dias depois, Henrique é apresentado a um empresário. Henrique. Ô, João, te apresentar João França. Como vai? João Batista França. Muito prazer, Henrique Gregóris. É uma pessoa mais velha, agradável, uma pessoa muito agradável, que a gente gostava, né? Mas o Henrique teve contato com ele, assim, pouquíssimas vezes. A semana tá puxada lá pra... Apesar da diferença de idade, Henrique e França se dão bem. Tem uma vida mais ou menos. Agora você, como é que um cara casado com você consegue ter uma vida como essa? Eu sou casado, mas eu não sou castrado, né? Henrique, eu não entendo você, rapaz. O cara é tão novo, assim, cheio de preocupação. Eu quero o melhor pra minha família. Agora essa obra lá em casa tá me dando uma dor de cabeça. Fico com medo de ser roubado. Ué, você não contratou um vigia? Contratei, dei até minha arma pra ele. Você não consegue um revólver, não? Um revólver? Pode deixar. Deixa que eu te arranjo um. Em 10 de fevereiro de 1976, Henrique e o amigo combinaram de fazer um programa com duas mulheres. O amigo João Pontes também é chamado para o programa. Você não quer vir com a gente, João? A Taninha arranja mais um amigo. Cara, não sou nem 4 horas da tarde. Hoje não vai dar mesmo. Ele recusa o convite. É uma pena, mas hoje não vai dar. Tinha uma boate que eu não me recordo o nome, eles traziam umas bailarinas e aproveitavam e relacionavam com a gente era mulher, ficava encantado com aquilo, né? Henrique, França e as duas mulheres se divertem no motel. Veja, não é diferente, que ele é muito rico, pai. Não, diferente também não, né, Henrique? Não, mas eu só quero um beijo. Ih, que bicharia, aí, França, essa tua rainha não tá com nada. Eu vou fazer uma revolução. Eu vou trocar essa rainha aqui por essa generosidade aqui. Para fazer uma revolução a gente precisa de uma arma, né? Me lembra, você me prometeu uma arma. Cadê minha arma? Eu prometi? Prometeu. Bom, tá lá no carro. Tá lá pegado. Vai lá pegar. Não, gente, peraí. Deixa esse negócio de arma pra lá, vem cá. Ó, o Taninha tá certo. A gente vai fazer um show especial pra você. Nada disso, eu vou fazer o que a gente quiser. Você não vai pegar a arma, Fran. Senta aí. Nossa, ele pegou, entrou no quarto com a arma, já tinha bebido um pouco, né, bastante, e tirou as balas da arma e falou, tá aqui a arma. Uma surpresa aqui pra gente, olha só que maravilha. Você conhece aquela brincadeirinha chamada roleta russa? Eu já disse várias vezes. Você é muito menino pra isso, garoto. Você precisa ser mentiroso. Vou fechar, vai ser a chave, joguei fora. Você se preocupar. Olha a surpresa que eu preciso. Olha que eu tiro.
escorregou na cama, foi aquele alvoroço lá na hora, e correram com ele para o hospital e quando ele veio a falecer. O caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo, ou seja, ao atirar, o amigo de Henrique não teve intenção de matar. O responsável pelo julgamento era este homem, o juiz Orimar de Bastos. O amigo do juiz fez um pedido. E ele não pediu para que absolvesse ou condenasse. Você me olha com carinho, porque o João França está sofrendo demais esse caso. Então eu fui por fora, lá fora em Piracanjuba. Fiquei sozinho lá com a minha máquina e comecei a bater a sentença. Eu lembro bem que em Piracanjuba tinha um relógio que batia as horas e envolvia a cidade toda. Orimar está na terceira folha, quando o relógio marca 9 horas. A partir desse instante, algo estranho acontece. Existem alavancantes com o objetivo de melhorar o relacionamento dos peixados. Durante 3 horas, Orimar escreve e não se recorda de nada. Parecia que eu estava em transe, eu não sei se realmente, eu sei, mas que das 9 horas até a meia-noite eu não me recordava mais. No dia seguinte, ao ler a sentença, Orimar toma um susto. Da 4ª página até a 9ª foi 9 páginas a sentença. Não tinha um erro da tipografia. E já da primeira 3 e vários erros. Eu não me senti como se tivesse essa incorporação. Mas que houve algo sobrenatural, alguma coisa que aconteceu. Sabe que a gente faz a decisão analisando. Houve dolo, o dolo é a intenção de querer matar. Eu vi, não houve. Houve culpa. Se ela agiu com negligência, com imprudência ou imperícia, eu também analisei, não houve nada disso. Então, são os casos de fatalidade e acidental. Eu não tive dúvida, consciência tranquila, eu absolvi o rapaz. A sentença do juiz Orimar inocenta João França, o assassino confesso de Henrique. Após a decisão, a dona Agostinha, que era mãe do rapaz falecido, ela havia constituído um advogado, o doutor Vanderlei Medeiros, e o Vanderlei ficou indignado. Ele, inclusive, falou comigo: pô, Orimar, como você faz uma coisa dessa, absolver um rapaz assim? Eu vou entrar com o revólver, Vanderlei, você faz o que quiser. No dia seguinte, a mãe de Henrique recebeu uma importante visita. Calma, já tô indo. Chico Xavier? Com licença, minha filha. Deus ilumine a sua casa, Agostinha. Mas eu estou muito emocionada de receber o senhor na minha casa. Eu vim receber uma homenagem aqui em Goiânia e foi providencial. Porque eu precisava muito falar contigo. Henrique esteve em minha casa em Uberaba e estava muito preocupado contigo. Quem está aí? Não sei que tem alguém aqui. Quem é você? Henrique Manuel Gregórios. Henrique, o filho de Agostinha. Eu mesmo. E preciso que o senhor me ajude. Avise minha mãe para retirar o processo contra João França. Processo contra João França. Ele é inocente. E essa história toda está prejudicando meu crescimento espiritual. Meu crescimento espiritual. Aí ela
falei, André, eu quero que você não para com o processo. Não, Agostinho, eu já entrei com recurso. Falei, não, então você dá um jeito de acabar com esse recurso. O recurso foi retirado e João França, o assassino confesso de Henrique, foi definitivamente considerado pela justiça inocente. Tempos depois, Henrique se manifesta através de carta e agradece à mãe, que atendeu ao seu pedido. Oh, minha velha, sou eu que peço que me esquente a cabeça. Tudo passou. Obrigado por seu esforço de não guardar ressentimento. Realmente seu filho estava brincando com a vida. Não tinha ideia de que o final seria aquele. Foi uma zebra sem tamanho que me surpreendeu. Mas não há de ser nada. Ô mãe, não culpa ninguém. Eu agradeço o seu pedido ao nosso advogado, Dr. Vanderlei. E peço que transmita aos nossos, principalmente ao nosso Mário, o amor e respeito que me deram a paz. Quanto a essa parte dessa psicografia, eu acho que era exatamente o que o Henrique pediria. Porque o que aconteceu foi exatamente isso, ele sabe que foi uma fatalidade e ele jamais queria que alguém pagasse por uma coisa que foi uma irresponsabilidade dos dois, mas que não era o caso de você prosseguir com o processo. A história de Maurício Garcês Henrique. Aos 15 anos, Maurício rouba o carro do pai para se encontrar com um amigo. Caramba! Deixa abusado, Maurício! Olha a curva, rapaz! Sabe, você podia ter morrido ou ter matado alguém. Desculpa, pai. O senhor tá certo. Não pra casa do carro, não, mas eu tô cansado dessas suas molecagens. Você vai pra casa da sua tia, tá bom? Vambora, vai. Calma, pai, calma. Na época o pai dele brigou com ele saiu de casa, foi pra casa da tia dele. Aí foi quando aconteceu. Madrugada de 8 de maio de 1976. Maurício sai de uma festa com o amigo José Divino. José, você acredita em disco voador? Sei lá, acho que não. O que você acha que tem lá em cima? Bom, estrelas, cometas, essas coisas. Só? Você acha pouco? Não, que... Você acha que os espíritos ficam lá em cima olhando pra gente? Ih, que papo brabo, Maurício. Acho melhor a gente ir pra casa dormir. Agora, se você quiser ir pra aula amanhã, não passa lá em casa não, que eu não vou, hein? Me ajuda aí. Segura aqui o frango pra mim. Quando foi no outro dia cedo, no sábado, ele chegou cedo em casa pra gente ir pra aula. Aí eu falei, não vou pra aula não. E ele tava muito triste com essa situação com o pai, né? Ele tá fora de casa, o pai brigado com ele. E eu lembro direitinho, por isso que ele tava adivinhando. Maurício e Divino ouvem música e conversam na despensa. Sabe, Zé, tem vezes que eu me arrependo de ter nascido. Que isso, rapaz, que besteira. Daqui uns dias teu pai vai estar numa boa com você de novo. Sei não. Ele ficou muito magoado. Isso passa, cara. Esquece. Maurício, hoje tem uma festa pra gente ir, cara. E eu tô sabendo que a Erika vai estar lá. Jura? Uhum. Rapaz, fica até nervoso. Dá um cigarro, Zé. Preciso de um cigarro. Não, eu não tenho não, cara. Não acabou. Então o jeito vai ser atacar a pasta do Velho Matias, né? Tem sempre um cigarro aqui dentro. Achou? Não. Eu deixei isso aqui. Ainda funcionou, Maurício. Agora você vai ter que me dar um cigarro, ou então eu te mato. Para com isso, Maurício. A gente se encontra no além. Eu não tô achando a menor graça. E meu pai não gosta que mexa nas coisas dele. Dá isso aqui que eu vou guardar. Bem, eu pedi um cigarro pra sua mãe. Ele saiu pra cozinha, eu tomei o revólver dele pra guardar, só que eu não guardei o revólver. Quer um cigarro, Zé? Quero não.
cigarro da boca dele. Ele só pôs a mão aqui assim, falou, essa me atirou. Maurício já chegou morto ao hospital. O pai de José Divino, que era oficial de justiça, foi quem avisou a família de Maurício. Logo depois ele escondeu o filho para evitar o flagrante. José Divino, assassino confesso, só se apresentou à polícia 4 dias depois. A intenção era vê-lo preso pelo crime que ele cometeu, porque até então nós achávamos que ele era um criminoso. No próximo bloco. Os pais de Maurício procuram Chico Xavier em busca de consolo e recebem uma mensagem. Inconformados com a morte do filho, os pais de Maurício vão ao cemitério diariamente, durante 1 mês. Ia para o cemitério, vinha almoçar, acabava o almoço, não voltava para o cemitério, saía de lá à noite. Os pais de Maurício ainda estão em estado de choque quando recebem a visita da mãe de Henrique, o jovem morto com um tiro no motel 3 meses antes. Maurício tinha aula de música com Márcia, irmã de Henrique. Porque eu precisava prestar a minha solidariedade. O Maurício era muito querido lá em casa. A Márcia está sentindo muita falta dele. A nossa dor é muito grande, dona Agostinha, muito grande. Eu sei o que é isso. Eu trouxe esses livros para vocês. São livros espíritas? Isso mesmo. Eu sei que vocês são católicos, mas eles vão ajudar vocês a superar a perda. Eles trazem mensagens de conforto e esperança. Nós vamos ler, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Aí, meu irmão, a gente começamos a ler, pensar, refletir. Aí resolvemos no Chico. Foi, minha filha? O meu filho, seu Chico, eu não aguento mais de saudade. Eu preciso falar com ele. É preciso ter paciência e diga o nome dele, a idade e vamos esperar. Ele se chamava Maurício e tinha 15 anos. Aquele menino de Goiânia que estava brincando com um revólver com um amigo chamado Divino. Isso foi num sábado pela manhã, não foi? Começou a relatar a história pra mim, entendeu? Eu nunca tinha me visto. Porque aquilo ali não é que eu tinha lido no jornal, é porque ele estava tendo aquela visão ali, estava me falando. Ele podia estar aqui vendo, além de mim, mais umas 5 pessoas e dando nome a cada uma dessas pessoas e dizendo que parentesco essa pessoa tem comigo. Os pais de Maurício começaram a frequentar um grupo espírita. Eles receberam pequenos bilhetes em que o filho dizia estar bem e prometia escrever assim que fosse possível. Durante quase 2 anos, os pais de Maurício continuaram querendo a punição do assassino do filho. Os pais de Maurício recebem a primeira carta do filho. A partir daí, eles aprendem a perdoar. Queridos papai, mamãe, Maria José e Nádia, que Deus nos abençoe. Estou aqui com meu avô Henrique e peço a vocês coragem e resignação. É preciso lembrar de Deus nos acontecimentos da terra. Faço um pedido. Não fiquem pensando na minha volta para cá, criando sentimentos tristes. O Zé Divino não teve culpa no meu caso. Se alguém deve pedir perdão, sou eu. Mas não devia ter ficado brincando ao invés de estudar. Prometo melhorar para fazê-los tão felizes quanto eu puder. Eu sou seu filho, irmão saudoso e agradecido, Maurício Garcês Henrique. E ele assinou, mas eu não conhecia a assinatura do Maurício, nem eu, nem minha esposa, nós não sabíamos da assinatura dele. Trouxemos aquilo para casa. A minha esposa foi procurar os documentos dele, a identidade dele era idêntica. Onde estão as cartas do Maurício? A que o Chico psicografou. E nós, na primeira mensagem, nós reconhecemos que realmente estava falando a verdade e que o Zé Divino merecia perdão, e nós perdoamos o Zé Divino.
Então até um grafoscopista católico, apostólico, romano, seríssimo, pegou mensagens de Chico, confrontou as assinaturas de mensagens particulares assinadas por Chico com as assinaturas autênticas, originais dos mortos, e chegou no final e falou assim: eu só posso dizer que essa assinatura é a assinatura do morto. A polícia continuava investigando o caso e os peritos concluíram que a versão de disparo acidental dada pelo acusado José Divino poderia ser aceita. O caso, coincidentemente, também foi parar nas mãos do juiz Olimar de Bastos, que já tinha absolvido outro réu a partir de mensagens psicografadas pelo médium Chico Xavier. Junho de 1980. O acusado, José Divino, é levado a júri popular e absolvido por 6 votos a 1. Até hoje, ele agradece a Maurício. Decidiu os 6 votos a 1 que o réu José Divino Nunes é inocente. Julgamento. O que eu posso falar é para ele agradecer ele pela amizade que ele teve por mim, por ele ter vindo, feito o que ele fez. Porque na época era palavra minha, não tinha testemunha, não tinha nada, né, contra o promotor. Pouco depois da absolvição de José Divino, o juiz Olimar de Bastos recebeu um telefonema da mãe de Henrique, o jovem que tinha morrido com um tiro no motel. Ela avisou o juiz que o médium Chico Xavier queria ter um encontro com ele. É uma honra muito grande recebê-lo em minha casa, doutor. Não, a honra é minha. Sempre tive muita admiração e respeito pelo seu trabalho. E eu pelo seu. Aliás, foi de grande serventia você ter escutado os nossos amigos desencarnados. Só fiz a minha obrigação e julguei de acordo com a minha consciência. E as de nossos colegas que não estão mais aqui. Como assim? Existem certas coisas difíceis de explicar, doutor. De repente o Chico dá assim uma espécie de um transe, né? Ele fecha os olhos, a secretária dele, a dona Zilda, né? Coloca papel na frente, ele com lápis, com a mão assim, sobre os olhos e vai escrevendo. Meu prezado Olimar, Deus te ilumine. Não estranhe as decisões que você tomou. Por trás das suas decisões, existem alavancas de luz com o objetivo de melhorar o relacionamento das pessoas. O julgamento do caso do jovem Maurício está previsto com o objetivo de se revelar novos tempos que vão trazer as verdades simples da vida. Que Deus o abençoe e fortaleça, conduza e inspire. São os nossos votos. Adalberto Pereira da Silva. A carta psicografada por Chico Xavier era do espírito do juiz Adalberto Pereira da Silva, que tinha morrido muito antes de Olimar de Bastos ser juiz. Na mensagem, o espírito citava ainda o nome de outras 14 autoridades que atuaram na região de Goiás e que já tinham falecido há muitos anos. Daí eu saí de lá completamente com a consciência de que realmente existe algo transcendental desse mundo. A absolvição dos acusados das mortes de Henrique Maurício causou muita polêmica e até hoje provoca discussão. Afinal, a justiça deve considerar cartas psicografadas como provas para inocentar acusados de homicídio. Uma carta psicografada não demonstra um fato. Não se tem meios de comprovar de que aquela carta efetivamente foi escrita ou inspirada por um espírito já desencarnado. Eu vou ficar meio neutro. Hoje, na época eu acreditei. Eu confiei naquela carta que ela pesou na absolvição do réu. É absolutamente impensável colocar isso como uma prova do ponto de vista jurídico. Não é? Porque realmente, para acreditar nisso, você tem que ter uma fé. Se a ciência não provou o materialismo, a hipótese espiritualista é viável. Você precisa, pelo menos, aventar a possibilidade de a questão espiritual ser uma realidade. A justiça não pode aceitar, e muito menos basear suas decisões
em elementos, em provas, vamos dizer assim, de natureza sobrenatural. Se essas mensagens têm comparecido como peças para a defesa de alguém, não é meu pedido e nem por interferência minha, porque eu respeito as pessoas e respeito os espíritos que se comunicam com muita veneração pelo intercâmbio espiritual. Apesar das opiniões contrárias, em junho de 1985, no Mato Grosso do Sul, o corpo de jurados absolveu por 7 votos a 0 o réu João de Deus, que tinha sido acusado de matar sua mulher, a ex-miss Campo Grande, Gleide Maria Dutra. Embora a inocência de João não fosse unanimidade entre as testemunhas, os jurados, mais uma vez, foram influenciados por uma carta da vítima, psicografada por Chico Xavier. A história de Gleide Maria Dutra. João de Deus, que estava em prisão preventiva, é beneficiado por habeas corpus e vai procurar Chico Xavier. Ela é uma Miss? É. A sua Gleide Maria está aqui com a gente. Está dizendo que está tudo muito bem. Só que não quer que você chore mais. Ela vai escrever para você. Fique com Deus. Ele saiu do quartinho, era 3 horas da manhã. E começou a psicografar. Até às 5h30 da manhã, mais ou menos. E a terceira carta era dela. Querido companheiro e esposo de coração, eu mesma pedi a Jesus que me permitisse não me afastar do corpo, sem que eu pudesse esclarecer a verdade. Eu sentei na cama quando eu notei que você tirava o cinto cuidadosamente. Nem eu e nem você sabemos explicar como o revólver foi acionado e a bala atingiu a minha garganta. É difícil dizer para você que não ajudou. Ajudou sim. Porque a própria família dela aceitou as mensagens. São verdadeiras. 5 anos depois, João foi novamente levado a julgamento e condenado apenas a 1 ano e meio de prisão por homicídio culposo. Ou seja, a justiça entendeu que ele não teve intenção de matar. Mas o crime já tinha sido prescrito e ele ganhou a liberdade. Hoje, João de Deus está casado e prestou uma homenagem à ex-mulher que morreu assassinada. Deu à filha o nome de Gleide. Francisco Canceler, pessoa de muito pura intenção e até ingênuo, a meu ver, foi, por defesa, por amor à doutrina que ele tinha, levado a crer na veracidade daquelas mensagens. Mas, na minha visão, eram falsas, eram mistificações. O Chico ele falava sempre que todo médium é falível, todo médium erra, e erra muito. Você tem que saber muito bem como é que aquela mensagem chegou até aquele médium, o que foi dito pela família antes, aquele médium, até essa mensagem ser escrita. Nós queremos saber a sua opinião. Afinal, a justiça deve considerar cartas psicografadas para inocentar acusados de um crime. Se a resposta for sim, tecle na opção 1. Se a resposta for não, marque a opção 2. Entre no site www.globo.com/linha direta e dê sua opinião. Em instantes. Artistas contam suas experiências com Chico Xavier e uma imagem impressionante, vista pouco antes da morte do médium. Apesar da polêmica causada pelas cartas de Chico Xavier, milhares de pessoas são gratas ao médium por terem se comunicado com parentes mortos. Uma delas é a atriz Nair Belo, que perdeu um filho num acidente de carro e recebeu cartas dele. Tem uma passagem, por exemplo, em dezembro, que nós estávamos jantando e ele disse, olha, eu não vou para Limeira. E aí eu tive uma discussão com ele. Discussão não, aquela coisa de mãe e filho. Não, você vai, faz 20 anos que a gente vai, você tem que ir e tal, não sei o quê. E a discussão acabou aí. E aí na carta ele se refere a essa discussão.
Ele diz assim: mãezinha, na hora que eu disse que eu não ia para Limeira, era mentirinha. Ninguém lembrava. Meu marido não lembrava, meus filhos, só eu lembrei da discussão. Quer dizer, coisas maravilhosas, sei lá. A emoção que eu tive ao encontrar o Chico Xavier é uma coisa assim indescritível, que eu guardo até hoje na minha mente. Eu costumo dizer que o choro que eu tive, porque eu me debulhei, mas eu tive um choro convulsivo ao olhar a figura do Chico, que eu costumo dizer que a felicidade no momento, ele me fez sentir que a felicidade não é abstrata, ela é concreta. Acho que o Chico foi um cara que concretizou muito esses ideais, não só escreveu e falou, mas que colocou a vida dele a serviço desses ideais, mostrando que é possível a gente construir alguma coisa mais solidária, um mundo mais solidário, um mundo mais humano. Para os parentes das vítimas, a psicografia é um canal para amenizar a saudade e divulgar mensagens de conforto e esperança. Deus conceda a todos a garra para enfrentar dificuldades e coragem para viver. Visitei cárceres, hospitais, moradas de recuperação, para conhecer os que estão nesses lugares cumprindo altas sentenças e descobrir que os maus não existem. Existem os infelizes, vítimas da própria agressividade ou dos próprios descuidos, e eu criei assim minhas possibilidades de luta pela vitória. Peço a você paz e alegria. Você nada fez para atrair a tristeza e a desolação. Deus, que nos enxerga por dentro, sabe que a nossa consciência está plenamente tranquila. Portanto, a questão da psicografia, ela deve utilizar como critério a dignificação e divinização do homem. Se ela é utilizada para justamente dignificar as pessoas para as quais esse meio nos serve, então ela é, cristãmente falando, ela é perfeita. Em junho de 2001, um novo mistério envolveu o médium Chico Xavier. Doente, em um quarto de hospital, ele disse ter recebido uma visita na forma de um raio de luz. Veja a imagem registrada por um cinegrafista. Chico Xavier morreu 1 ano depois. Se você quiser saber mais detalhes sobre os julgamentos em que cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier foram usadas como provas pela Justiça, entre agora em nosso site e participe de um chat com o juiz Olimar de Bastos. Olimar foi o juiz de 2 casos mostrados no programa desta noite. O endereço do nosso site é www.globo.com/linha direta. E graças à sua denúncia, Joelito Dias dos Santos, o Buguelo, mostrado na semana passada em linha direta, já está preso. Ele é acusado de matar a mulher em Rio Real, na Bahia. Jadiel Alves de Oliveira também já está na cadeia. Ele é acusado de matar um cantor sertanejo em Seringueiras, Rondônia. A reportagem completa sobre essas prisões você vê nos próximos programas. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.